Você já ouviu falar em Renkiashi? No vídeo de hoje eu vou lhe mostrar como usar este indicador e você nunca mais vai sofrer para tentar entender qual é a tendência do preço. Além disso, ele conseguirá lhe mostrar que está na hora de você clicar nesse botãozinho aqui e se inscrever no nosso canal. Deixe também o seu like, assim você nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para você. Outra coisa que você pode fazer é ativar o sininho, pois toda vez que publicarmos novos vídeos aqui no canal, você será notificado. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. Dito isso, bora pro vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o Renkiashi. Bom, antes da gente começar, eu preciso dizer algumas coisas. O primeiro ponto aqui a se analisar é que o gráfico de vela, ele é subjetivo. O que é subjetivo, Éder? Subjetivo é uma coisa que nós estamos olhando juntos para a mesma imagem, só que podemos ter percepções diferentes, podemos fazer análises diferentes. Num gráfico de vela, por exemplo, eu posso ver um movimento e acreditar que ele pode tender a ser um movimento futuro de alta, e você pode olhar o mesmo movimento e acreditar que ele pode tender a ser um movimento futuro de baixa. Tá? Já no gráfico de Renkiashi, não. Ela é uma ferramenta mais objetiva e ela vai auxiliar você a direcionar melhor a tua análise, se é para cima ou se é para baixo. Mas, Éder, como que eu faço para colocar este gráfico, esse indicador dentro do meu gráfico? Vamos lá, pessoal. Eu tenho dois caminhos, para fazer a inserção de indicadores. O primeiro caminho é eu clicar no botão Indicadores. Ele vai abrir para mim esse assistente. E aí eu vou digitar aqui o nome. Olha só, ele já apareceu aqui. Aí eu clico em Avançar. Eu vou colocar ele empilhado, Recapitulando, empilhado ele vai aqui dentro do gráfico. Nova aba, ele vai abrir uma aba aqui em cima. Nova linha, ele abre uma linha lá embaixo. Nós queremos empilhado. Clicamos em Avançar. Vamos definir aqui as cores, tá? Barra positiva é verde, barra negativa é vermelho. Vou colocar um verde mais escuro aqui e um vermelho também um pouco mais acentuado. Aqui eu vou deixar cinza mesmo. O período é o tempo, eu vou colocar aqui 5, mas a gente pode alterar a qualquer momento. E o tipo de suavização, simples. Clique em concluir, olha só o que acontece. Perceba que ele sobrepôs aqui o candlestick. Para ficar uma coisa mais limpa, eu vou apagar o candlestick. Eu clico uma vez com o botão esquerdo, aperto a tecla Delete e vou em Sim. Olha só, agora eu já tenho o indicador de Renkiashi no meu gráfico. E o segundo formato para eu inserir o indicador no gráfico é botão direito, novo indicador, pesquisar. Aí você escreve o nome do indicador que você deseja, clique em avançar, empilhado. Avançar novamente, define as cores que você deseja, o período e clique em concluir. Esse gráfico ele mostra para nós com mais nitidez uma tendência, por exemplo. Aqui eu tenho uma tendência muito clara de alta, eu tenho uma tendência muito clara de baixa. Aqui eu tenho uma consolidação muito bem definida. Então, o gráfico, esse indicador, ele tem essa capacidade de mostrar para nós com mais nitidez o que está acontecendo, se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa, se é uma consolidação, entre outras coisas que nós vamos visualizar aqui no decorrer desse conteúdo. Outra coisa bem legal que a gente consegue visualizar nesse gráfico é quando ele pode mudar de tendência, Por exemplo, aqui eu tenho um padrão de corpo muito semelhante ao doji. O que é o doji? É uma vela de indecisão, que é este padrão aqui, olha só. Este padrãozinho aqui. Então, eu tenho ele aqui vermelho, uma indefinição de movimento e posteriormente o preço cai. E aqui a mesma coisa, eu tenho ele aqui uma indefinição de movimento e posteriormente o preço cai. E para cima, eu tenho ele aqui de novo, uma indecisão de movimento e depois o preço sobe. Tá? Então, este padrão de vela, ele sugere que pode haver uma reversão de tendência a qualquer momento. Vamos visualizar aqui embaixo, olha só. Ele veio de uma tendência forte de queda, deixou este padrão aqui de corpo, semelhante a um doji, e aí respirou aqui para cima, chegou até aqui em cima. Depois ele cai, novamente ele deixa o padrão, e explode para cima de novo. Enfim, então este padrão, essa configuração de corpo aqui, semelhante muito ao doji do candlestick, ele pode indicar uma reversão de tendência. Tá? Então é bom ficar atento a isso. Aqui eu tenho ele novamente, tenho ele aqui,
tenho ele aqui. Só que o mais interessante de você analisar é quando ele acontece e o candle seguinte ele é de cor diferente. Como assim, Éder? Olha só. Ele aconteceu e o candle seguinte foi verde, né? Então ele vem no movimento de queda, deixa a vela. Quando faz o próximo candle que ele é verde, o movimento ele sobe. Vamos ver se a gente tem essa mesma característica lá em cima. A gente tem a mesma característica, ó. Ele apareceu, a vela seguinte é vermelha e aí em seguida o preço caiu, tá? Então anota isso para ficar muito claro, muito bem definido na sua cabeça. E falando sobre consolidação, a consolidação ela vai acontecer quando nós tivermos duas ou mais barras, né, semelhante ao doji. Por exemplo, olha só aqui, eu tenho uma consolidação muito bem definida, aqui eu tenho outra consolidação muito bem definida, aqui eu tenho outra muito bem definida. Então a gente encontra esta característica quando nós temos várias velas assim, né, acima de duas, semelhante ao doji. Quer dizer que o mercado ele não tem uma direção ainda definida, ele está fazendo uma consolidação, uma acumulação para depois fazer um movimento ou de alta ou de baixa. E olha só, o Renki Ashi tem 5 regras que são muito simples. A primeira regra, uma sequência de corpos verde indica uma tendência de alta. Uma sequência de corpos vermelho indica uma tendência de baixa. A tendência de alta ela fica mais forte quando os corpos não deixam sombras inferiores. Isso mostra que o mercado está com muito apetite comprador. E a tendência de baixa ela se mostra mais forte quando os corpos não têm quase nenhuma sombra superior ou não tem sombra superior, indicando que o movimento de queda ele é um movimento forte, de grande força. Outro ponto importante é que a tendência de alta, por exemplo, ela ficará mais fraca quando os corpos começarem a ficar pequenos, com sombras tanto superiores quanto inferiores. E isso vale para a tendência de baixa também. Quando os corpos começam a ficar pequenos, com sombras superiores e inferiores, quer dizer que essa tendência de baixa ela está perdendo força. Perceba aqui, ó. Os corpos grandes começaram a ficar pequenos, com sombras superiores e inferiores, e aí ele perdeu força e reverteu o movimento. Já a consolidação, ela aparece quando existem corpos pequenos com sombras superiores e inferiores. Então, tendo esta característica nos corpos, nós estamos em uma consolidação com esse indicador. E a quinta regra é a seguinte: a reversão acontece com uma frequência maior quando nós temos um corpo pequeno com sombras inferiores e superiores longas ou uma mudança rápida de cor. Por exemplo, aqui embaixo, nós tivemos corpo pequeno, as sombras grandes nas duas extremidades e uma mudança rápida de cor. Esta vela ela fechou no finalzinho dela verde, indicando uma mudança de tendência, indicando uma força compradora maior, e aí reverteu o movimento, ele foi para lá em cima, tá? Então ele cai, forma uma consolidação, nós temos corpo pequeno, sombras superiores e inferiores longas. Esta vela do meio, ela fecha no finalzinho ali com a cor verde, indicando uma força compradora que entrou, e aí o preço muda de tendência. E olha só, você pode utilizar o Renki Ashi junto com o indicador, que é o IFR. E como eu faço isso, Éder? Bem simples. Primeira coisa, nós precisamos inserir este indicador aqui dentro do nosso gráfico. Para inserir, eu tenho 2 caminhos. O primeiro caminho, eu clico aqui e escrevo aqui IFR. O segundo caminho que eu tenho, botão direito em cima do gráfico, novo indicador, pesquisar, IFR, clico aqui, vou em avançar. Nós vamos colocar ele numa nova linha, que ele vai aparecer aqui embaixo. Clico em avançar novamente. Vou mudar aqui essa configuração para 70, aqui para 30. Se você não conhece esse indicador, eu vou deixar um vídeo na descrição, onde você vai entender como ele funciona, tá? Clique em concluir. Legal demais, eu já tenho o indicador aqui, plotado no meu gráfico. Agora o que eu vou fazer é colocar uma linha, aqui em exibir, barra de estudos, vou colocar uma linha aqui nos 50, vamos clicar 2 vezes nela aqui e vamos aqui, 50, vamos clicar em OK. Pronto, coloquei a linha aqui nos 50. Então tá, então eu já tenho aqui a linha do 70, a linha do 30, a linha do 50. E agora, Éder, o que eu faço com todas essas informações? Bem simples, vamos lá. A gente vai tentar encontrar movimentos
onde a média do IFR corta a linha de 50, seja para baixo ou seja para cima. Feito isso, a gente vai ter ali um gatilho de entrada. Por quê? Porque quando essa média ela cruza a linha de 50, ela indica para nós ou uma força compradora quando ela cruza de baixo para cima, ou uma força grande vendedora quando ela cruza de cima para baixo. E nós precisamos ter atenção no seguinte quesito. Quando a vela muda de vermelho para verde e o FR está acima de 50, nós podemos ter um gatilho de entrada. E quando a vela muda de verde para vermelho e o IFR está abaixo de 50, nós podemos ter o nosso gatilho de entrada também. Vamos ver se a gente encontra alguns exemplos aqui no gráfico para eu mostrar para você. Então vamos lá, nós encontramos aqui um exemplo para ficar prático e mostrar para você. Então eu preciso ter a média cruzando a linha de 50, ok? Eu preciso ter a vela trocando de cor. Ok, sendo assim eu tenho o meu gatilho de entrada. O meu gatilho de entrada é a superação da máxima desta vela aqui. Superando a máxima desta vela, nós temos o nosso gatilho de entrada e o nosso stop caso essa operação dê errado. Lembrando que nenhum indicador vai mostrar a você uma operação 100% vencedora, tá? Existem operações que dão errado, faz parte do nosso business aqui, tá bom? Então esta é a configuração que nós precisamos encontrar. A média cruza a linha de 50, os candles trocam de cor e há a superação. E agora o movimento inverso é o seguinte, eu tenho a média rompendo aqui a linha de 50, eu tenho a troca de cor do nosso padrão, da nossa barra, então ela era verde, trocou para vermelha, eu tenho o meu gatilho de entrada na perda da mínima desta vela com stop acima da máxima. E aí eu tenho um movimento que indica um movimento de queda, tá? Lembrando que quando há o rompimento da média de 50, o nosso ponto, né, o nosso ponto de saída é quando esta média chega próxima aqui da região dos 30. E o inverso também é verdadeiro. Quando há o rompimento da média de 50, o nosso gatilho ali para desarmar a operação, para sair da operação, é quando chega próximo da linha de 70. Lembrando que o IFR, se você não sabe, existe um vídeo na descrição do canal, ele mostra para nós quando está sobrecomprado e quando está sobrevendido. Em resumo quando o preço chegou a um movimento de exaustão para baixo e pode começar a subir, ou quando ele chegou em um movimento de exaustão para cima e ele pode começar a cair. Agora, utilizando este indicador, você não terá mais dúvidas sobre qual é a tendência que o ativo está seguindo. Mas, se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo e clicar nesse botãozinho aqui e se inscrever no nosso canal. Vejo você no próximo vídeo. Combinado?